Não precisa ser criança para amar o Natal, e boa parte da magia dessa época do ano se deve ao Papai Noel. No segundo e último episódio da nossa série sobre a estética do Natal, a gente vai trazer um verdadeiro dossiê sobre o Bom Velhinho. Começando do começo, certamente você já ouviu falar dessa história e o boato é real. A figura do Papai Noel foi inspirada em um santo da Igreja Católica chamado São Nicolau. Mas como nada na cultura humana é uma linha reta, bora entender melhor essa história. Nicolau nasceu no ano de 270 d.C. em uma cidade chamada Pátara, que ficava na região onde hoje em dia é a Turquia. Nessa época, o cristianismo ainda era uma religião marginalizada e perseguida pelo Império Romano. Nicolau foi nomeado bispo ainda bem jovem, então por isso que nas pinturas mais antigas ele tá usando os trajes de bispo, segurando o báculo, que é o nome desse bastão, e usando a mitra na cabeça, que é o nome desse chapéu pontudo que os bispos usam. Ele era de família rica, mas ele gastou toda a herança dele ajudando os doentes e os pobres. Conta a lenda que ele deixou algumas moedas de ouro dentro do sapato de umas meninas. Elas tinham colocado o sapato para secar na frente da lareira e ele foi ali e deixou uma moedinha de ouro. Então daí teria vindo o costume de você colocar o sapatinho ou uma meia pendurada na lareira esperando ganhar um presente de Papai Noel. O bispo Nicolau foi decapitado em 6 de dezembro de 343 e foi canonizado pela Igreja Católica alguns anos depois. O dia da morte dele virou o dia de São Nicolau e a sua fama de generoso o acompanhou além da vida. E por isso, nos tempos medievais, o costume era você presentear as crianças no dia 6 de dezembro, que é o dia de São Nicolau. Esse é um santo bem querido que virou o santo padroeiro de um monte de gente. Ele é o padroeiro das crianças, dos marinheiros, dos arqueiros, dos estudantes e até o santo padroeiro dos donos de loja de penhores. Isso é verdade. Ele também é o santo padroeiro da Rússia, da Grécia, da Noruega e é o padroeiro das cidades de Moscou e Amsterdã. Com exceção de Maria, esse foi o santo mais retratado nas pinturas medievais. Então realmente ele era muito popular. Avançando alguns anos para o século XVI, com a Reforma Protestante, a devoção a São Nicolau começou a ser questionada. Martinho Lutero, que é o fundador do protestantismo, foi um dos que propôs que eles mudassem a data de presentear as crianças do dia 6 de dezembro para o Natal, para o dia 25. Ele queria mudar o foco de interesse das pessoas do santo para Jesus Cristo. Ele foi o primeiro, inclusive, a dizer que quem trazia presentes para as crianças era o menino Jesus e não São Nicolau. Mas apesar dos esforços, esse santo continua sendo um santo bastante popular e bastante venerado. E é desse ponto em diante que a imagem dele começaria a se transformar e a virar lentamente o Papai Noel como a gente conhece hoje. E essa transformação, claro, aconteceu de forma diferente em cada país. Todos os países tinham a sua própria figura folclórica primitiva que era representativa do Natal. Na Inglaterra, por exemplo, a gente tinha a figura do Father Christmas, que é o Pai Natal. Inclusive é como o Papai Noel é chamado em Portugal hoje em dia. O Pai Natal era um homem velho, barbudo, que usava um manto vermelho, mas ele não era muito amistoso, ele parecia mais um ermitão. Na Holanda havia e até hoje ainda há a figura do Sinterklaas. Sinterklaas é um nome, inclusive, que vem diretamente do diminutivo de São Nicolau em holandês. Ele também é um velho barbudo, mas ele preserva até hoje as suas roupas de bispo. Na Alemanha é que o buraco é mais embaixo. Como eu comentei no primeiro vídeo, assim como os romanos, os alemães também tinham um festival de inverno muito antes do cristianismo chegar lá. O nome desse festival era Yule. Na época desse festival, todo mundo dizia que aumentava a ocorrência de alguns eventos sobrenaturais e fantásticos, como a caçada selvagem, que era uma espécie de desfile de espíritos no céu. O líder da caçada selvagem era o deus Odin. E assim como o Papai Noel, Odin também passeava no céu durante a caçada selvagem, só que em vez de usar um trenó puxado por 8
8 renas, ele cavalgava num cavalo de 8 patas. E ele também era representado como um homem velho com a barba longa e branca. Outra coincidência entre as duas figuras é que Odin também tinha elfos que produziam presentes mágicos e fantásticos. Foram os elfos que fabricaram o martelo que Odin deu para o seu filho Thor. Odin, Pai Natal, Sinterklaas e São Nicolau. 4 figuras que vão formar o amálgama do que vai ser o Papai Noel moderno. Todos eles possuindo características em comum com o personagem do Papai Noel. Um velho com a barba longa, com um manto que varia de verde para azul e vermelho, dependendo do lugar, e o costume de distribuir presentes. No século 17, alguns holandeses emigraram para os Estados Unidos para fundar Nova Amsterdã, que anos depois seria rebatizada de Nova York. Ao emigrar, eles levaram com eles a devoção a São Nicolau e rapidamente essa devoção fervorosa se espalhou entre os colonos ingleses que viviam ali nos Estados Unidos. Esses primeiros americanos americanizaram o nome do Sinterklaas para Santa Claus. Esse termo apareceu pela primeira vez em 1773 na imprensa americana, junto de um desenho de um marinheiro holandês barrigudo, fumando cachimbo e com um casaco verde. Ao longo das décadas, as famílias cristãs acharam por bem mudar a data de presentear as crianças do dia 6 de dezembro para o dia 24 ou 25. Bom, mas quando é que o Papai Noel sofreu a sua Extreme Makeover e passou a ser esse velhinho fofo, amistoso que a gente conhece hoje? Isso a gente deve a 2 eventos. O primeiro evento é a publicação de um poema no ano de 1823 chamado Uma Visita de São Nicolau. Hoje em dia esse poema é mais conhecido pelo nome de A Noite Antes do Natal. Nesse poema, o autor discorre sobre as maravilhas do Natal e descreve o bom velhinho como sendo um homem gordo, barrigudo, que a barriga tremia na hora que ele ria, com as bochechas rosadas e muito, muito caridoso. No poema ele também detalhava como o Papai Noel entrava pelas chaminés para poder deixar os presentes. Isso era uma narrativa nova que não existia até esse momento. E ele descrevia também como o Papai Noel voava pelo céu no seu trenó puxado pelas 8 renas. Essa riqueza de detalhes começou a moldar a cara do novo Papai Noel. O segundo evento foram as charges e ilustrações de um ilustrador americano chamado Thomas Nast. Thomas Nast era extremamente politizado e em 1863, em plena Guerra Civil Americana, ele criou uma ilustração do Papai Noel visitando o campo de batalha. Essa ilustração é em preto e branco, mas nela o Papai Noel está vestindo a bandeira dos Estados Unidos, está sentado no seu trenó com as renas à frente, distribuindo presentes para os soldados que eram da União. Thomas Nast ilustrou o Papai Noel em outros contextos de charge política, como por exemplo nessa charge que vocês estão vendo agora, onde o Papai Noel está vestido de vermelho e está usando nas costas uma mochila que os soldados usavam ao se alistar. Independente das suas motivações políticas, Thomas Nast foi o responsável por transformar o Papai Noel de um velho sinistro que vagava pela neve em uma figura um pouco mais carismática. Além disso, foi ele que inventou a história de que o Papai Noel vivia no Polo Norte. Mas e a Coca-Cola? Onde é que a Coca-Cola entra nessa história? Bom, a Coca-Cola já usava a imagem do Papai Noel nas suas campanhas desde a década de 1920. Um bom exemplo é esse anúncio de 1923, onde a gente tem um Papai Noel que, apesar de muito bem desenhado, tem uma cara meio creepy. E embora a Coca-Cola contasse com os maiores talentos da época, como o lendário Norman Rockwell e o Fred Minzen, as ilustrações que ela fazia simplesmente não caíam no gosto popular. O Norman Rockwell, inclusive, ilustrou o Papai Noel em outras publicações, como nessa capa de revista, onde ele coloca um Papai Noel ali meio à paisana, de chinelo, mapeando o itinerário ali da entrega dos presentes, mas ele mantém ainda um pouco daquele ar sacro de santo, porque ele tem uma auréola e ele tá usando o solidel vermelho na cabeça. Mas quem foi acertar o tom de verdade com as ilustrações do Papai Noel para Coca-Cola, criando ilustrações tão icônicas a ponto de fazer as pessoas pensarem que a Coca-Cola inventou o Papai Noel, foi o ilustrador Haddon Sundblom. A primeira ilustração de Sundblom para a Coca-Cola foi para uma campanha de 1931, em que ele buscou a inspiração daquele poema que eu falei para vocês de 1823 para poder
poder compor a imagem do Papai Noel. Ele se baseou na descrição de um velhinho rechonchudo, amigável e bondoso. Além de se inspirar no poema, Sandblum usou como modelo vivo para a primeira ilustração do Papai Noel um amigo seu. Alguns anos depois, o amigo dele morreu e ele começou a se usar como modelo para pintar o Papai Noel. Então ele pintava as ilustrações enquanto se olhava no espelho. Essas crianças que volta e meia aparecem acompanhando o Papai Noel também existiram de verdade, eram filhas de um vizinho dele ali. Só que ele trocou uma das meninas para que fosse um menininho. E aí o que aconteceu foi que as pessoas ficaram completamente obcecadas pelo Papai Noel da Coca-Cola. Elas esperavam e observavam atentamente cada detalhe e elas escreviam para a Coca-Cola sempre que elas achavam que alguma coisa estava fora do normal. Teve um ano que, pelo fato dele se pintar olhando no espelho, ele desenhou a fivela do Papai Noel ao contrário. As pessoas perceberam isso e escreveram cartas para a Coca-Cola apontando o erro da posição do cinto. Em um outro ano, ele não colocou aliança no dedo da mão esquerda do Papai Noel e teve uma pessoa que escreveu perguntando o que tinha acontecido com a Mamãe Noel e por que ele não estava usando aliança. Em suma, Sandblum consolidou a transformação que foi iniciada lá atrás por Thomas Nast. A versão dele do Papai Noel era tão adorável que esse mesmo personagem foi replicado nos 30 anos seguintes até o ano de 1964. E não foi só na Coca-Cola que ele deixou sua marca não. O Sandblum é o autor do Quaker Oats, que é o véio da véia Quaker, e o trabalho dele pintando pin-ups em meados ali dos anos 30 influenciou toda uma geração de artistas que viria depois dele, inclusive pesos pesados como Gil Elvegren. Agora, sobre o Papai Noel ser vermelho por causa da Coca-Cola, a gente derrubou aqui esse mito, porque a gente viu que o Papai Noel foi retratado em várias cores, inclusive em vermelho desde o século 17. O que a Coca-Cola fez foi escolher a cor que era mais conveniente para ela e que tinha alguma conexão com o Natal. A Coca-Cola nem mesmo foi a primeira empresa a usar o Papai Noel comercialmente numa campanha publicitária. Antes dela, uma empresa de bebidas chamada White Rock Beverages usou o Papai Noel num anúncio de 1915. Mas nós não podemos negar que, embora ela não tenha sido a pioneira e nem a criadora do Papai Noel, ela tem um grande mérito de consolidar a imagem que o Papai Noel tem até hoje e de ter feito a construção desse personagem de uma maneira consistente e tão magistral ao longo dos anos. E é isso, gente. Essa é a verdade sobre o Papai Noel. Eu quero que você comente aqui pra mim se você acreditava em Papai Noel, se você escrevia cartinha quando era criança, e você que é pai ou que é mãe como eu, se você alimenta essa fantasia nos seus pequenos, conta aqui pra mim que eu tô bem curiosa pra saber como que rola a história do Papai Noel aí no seu lar. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau!